E é muito bom Deus estar no controle. Bom é pouco, é ótimo, é maravilhoso saber que Deus está no controle. É bom também quando a gente tem segurança, firmeza, quando a gente também está no controle de uma situação. É ou não é? Não é maravilhoso quando você se sente seguro, você se sente que está no controle de uma situação? Isso acontece muitas vezes, mas tem hora que a gente perde o controle porque nós somos humanos, nós somos limitados, né? Nós temos os nossos limites, não é verdade? Então, mas Deus não. Deus não perde o controle, Deus não dorme, Deus não cochila. Certamente todos nós, já aconteceu isso comigo, deve ter acontecido com você também. Você está um pouco cansado e talvez dá uma cochilada. Às vezes você está lendo um livro, vai estar na hora de descansar, mas você continua insistindo em ler aquele livro. Daqui a pouco você começa a sair meio fora do ar porque você está precisando descansar, você está dando uma cochilada, né? Então, e Deus não, mas Deus não. Deus, ele está no controle, nos sustentando, nos fortalecendo. Que garantia nós temos de tudo isso? Aí que entra a nossa fé. Aí que entra a fé. E falando em fé, eu quero destacar aqui Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Certeza de fé. Eu quero parar aqui. Achei interessante essa colocação aqui. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Quero destacar isso aqui, ó. Verdadeiro coração. Jesus, ele diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. É interessante isso aqui. É muito interessante. Porque se alguém começa a falar certas coisas, é porque está dentro dele ou dela. Mas aqui me chama a atenção essa frase, verdadeiro coração. A Bíblia também diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha que interessante. Em espírito e em verdade. Então, o bom de tudo isso é que Deus, ele conhece o que está dentro de mim, ou seja, o meu coração, vontades, desejos, sentimentos e assim por diante. Assim não é diferente com você, não é verdade? Ele sabe de tudo. Ele conhece. Mas pelo fato dele saber tudo da gente, não quer dizer que nós não temos que falar para ele o que nós estamos passando. E quando a gente foca aqui em orar, agora há pouco a pastora disse que nós vamos orar com você, e eu acrescento, e por você, mas você tem que participar. É isso aqui, diz em inteira certeza de fé. Certeza de fé. Interessante, né? Certeza de fé. E no capítulo 11, aliás, no 10 ainda, Hebreus 10, verso 38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o justo viverá da fé. Dá-se a impressão, às vezes, tem gente que diz assim, eu estou na fé. E quando você vai ver o que é a fé dele, é porque ele está sem grana, sem dinheiro, tá zeradão. Aí estou na fé. Mas isso não é verdade, isso é apenas um ditado que a gente acaba falando, né? Estar na fé. Tem gente que é assim, estou andando na fé, cara. Você entende? Quer dizer, tá entendendo? Tá sem grana, para falar o português direto ao ponto, né? É uma verdade, mas não tem nada a ver com a fé, a certeza da fé. Posso estar sem, mas esta fé, e com trabalho, obviamente, eu vou conquistar. Não existe vitória, não existe sucesso sem esforço, sem trabalho, sem querer mudar, sem querer partir para cima, para vencer os desafios. É assim que funciona.
E a oração é um exercício da fé. A oração é porque nós cremos que há um ser superior, que é Deus, o Todo-Poderoso, que nós cremos. Em Mateus 28, 18, Jesus diz: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então o poder está nas mãos dele, todo o poder. Então quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus, nós vamos crer que através da oração da fé, vai acontecer coisas que se nós não orarmos, não vai acontecer. Jesus ele foi categórico com relação a gente pedir, com relação à fé. Ele fala aqui em Marcos, é muito lindo essa passagem aqui, preste bem atenção porque você cresce ouvindo a palavra, ok? Você cresce quando você aprende a palavra e crê na palavra e coloca em prática a palavra que Deus está falando com a gente aqui. Por exemplo, ele diz que justamente, Marcos 9, 23, ele diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, se tu podes crer. E a gente fala: eu não creio, eu não acredito e tal. Então, assim será. Então, não acredita, né? Não acredita, beleza. Respeitamos quem não acredita, mas fica assim. Mas quem crê, acredita, ele ora, ele vai atrás, ele faz a coisa acontecer. Você está entendendo? Então é isso. Aí quando você vai aqui para o Marcos também, no Evangelho de São Marcos, Marcos 11, o verso 22, 23 e 24, diz assim: e Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Essa palavrinha tão pequenininha que é a fé, aqui no caso de pistes, né? Significa o que? Fé, que nesse caso, convicção, confiança, crédito, fidelidade, persuasão. Ele tem essa fé. Ele tem fé que ele vai orar e a coisa vai acontecer. Ele tem fé que daqui a pouquinho ele vai para uma entrevista de emprego ou de trabalho. Ele tem fé que ele vai lá, ele vai ser aprovado e a vaga vai ser sua. Isso é fé também. Você já ir sabendo que você vai ter a sua vitória. Alguém pode até pensar: mas e se não der certo? Bom, aí você já está colocando dúvida. Vá na fé. Vá acreditando. Vá crendo. Não é? É como pessoas que vão, por exemplo, fazer um teste para tirar a carteira de motorista, CNH. E hoje é o teste, por exemplo, de dirigir, né? O prático. Então é normal, eu já passei essa fase, evidentemente. Você vai com aquela insegurança, dá um medinho, vai, né, e tal. Isso acontece em um certo nível porque você é um aprendiz. Mas você teve os ensinamentos ali na escola, né? O pessoal que ensina, né? Que você tem que estar na escola ali de autoescola, né? E, enfim, você tem um instrutor e tal e tal. Então aquela parte você saiu bem, mas agora é o teste. Então a gente sabe que todo teste, toda hora que você vai, dá aquela insegurança. Mas faça o seguinte, vai na fé, já vai crendo. Não, deu certo. Eu vou chegar lá, vou ser aprovado, vou ser um motorista exemplar, vou ser um excelente motorista. Então você já coloca isso na cabeça. Então use a fé, já mentaliza, visualize você já sendo aprovado e dali 5 dias você já está com a carteira de motorista na mão. É isso, aplica-se a fé para tudo, na minha opinião. Para tudo. Então Jesus disse, tende fé em Deus. Agora o 23, Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, vai anotando aí, disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Olha de novo, diz. Tudo o que disser lhe será feito. Só nesse versículo aqui dá para falar muita coisa. Mas eu destaco em primeiro lugar essas 3 palavras que Jesus repete aqui. Ele falou, disser a este monte. Então o poder da palavra, de você falar.
Você dizer para aquele monte, sai da minha frente. Lembrando que esse monte não é quem está do teu lado, tá? Não são pessoas, mas é um problema, uma situação, né? Uma dívida, um desemprego, uma doença. Então, diga, doença, vai saindo daqui agora, em nome de Jesus. Dizer, falar, você tem que falar, aprenda com Deus. Deus falou, Deus disse, haja luz. E houve luz e pronto, acabou. É isso. Então nós temos que aprender com Deus. Por isso que Jesus fala, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Podemos traduzir isso aqui também, tende a fé de Deus. Exatamente, tende a fé de Deus, ou seja, o Deus criador, aquele que disse e a coisa aconteceu. Isso não é uma palavra mágica, isso é fé. Você está entendendo? Então, diga isso para você, diga isso para sua mente, diga isso para sua família. Talvez se você mora num lugar, você tem pessoas à sua volta, em casa, no trabalho, pessoas, o problema de muitas pessoas que eu tenho percebido, e com isso, quando eu percebo, eu busco me policiar para não cair no mesmo erro, é ambientes de incredulidade, uma atmosfera negativa. Tem muitas pessoas que têm uma atmosfera negativa. A mente dele já é uma atmosfera negativa. Já começa o problema aí. A conversa familiar é só uma atmosfera negativa. É só falando de problemas, de tragédia e de coisa que não deu certo. Ninguém fala do que deu certo, só fala do que não deu certo. Vai no trabalho também, uma equipe maravilhosa, mas sempre uma equipe maravilhosa tem lá uma atmosfera negativa, porque tem aquele que não faz nada. Conta-se uma história, pode ser uma ilustração, mas uma historinha aí que pode te ajudar. Uma empresa de calçados chamou um certo vendedor e falou, olha, você vai lá para aquele país, já compramos a passagem para você, e você vai ficar lá 30 dias para apresentar o nosso produto para aquele país. E aquele vendedor muito otimista, muito animado, porque vendedor tem que ser otimista e animado, né? E ele foi. Quando ele chega naquela nação, naquele país, que ele desce ali do avião, ali no aeroporto, ele já observou que a maioria das pessoas estava andando descalça. Onde ele ia, o pessoal estava descalço. Já começou a vir um desespero na vida dele. Falei, meu Deus do céu, onde a minha empresa me mandou? Num lugar que ninguém usa sapato. Como é que eu vou vender sapato num lugar que o pessoal aqui não está usando sapato? Ele encontrava alguns, mas a maioria descalço. Ele não aguentou uma semana, já ligou de volta e falou, pessoal, quero voltar, tô fora, aqui não é para mim. Aqui ninguém compra sapato, o pessoal não usa sapato. Aí ele voltou. Ele voltou para o seu país, para a sua empresa. E daí aquela empresa designou um outro vendedor. Chamou um outro vendedor e mandou um outro vendedor para o mesmo país. Aquele outro vendedor era do mesmo setor do cara, vendedor de calçados. Né? Ele foi para lá. Quando aquele cara chegou, desceu do avião, que ele olha um monte de gente sem calçado, o que ele falou? Vou ficar milionário. Aqui eu vou faturar. E deu certo para ele. E ele teve sucesso. Então, dois vendedores da mesma empresa, um teve uma atitude, achou que não ia dar certo, voltou, o outro não. E de fato deu certo. Assim, pastor Eva, você que é especialista, né, em ajudar pessoas também, sabe que isso é a realidade das pessoas, né? Vai ter duas pessoas, para um vai dar certo, para o outro não. Por que deu certo para um e não deu para o outro? Vai depender da pessoa. Pode ser que esse que não viu nada estava vivendo um ambiente negativo na sua empresa, na sua casa, na sua família, e ele não conseguia ter essa percepção de produtividade. O pastor acabou de falar, o ambiente traumático, o ambiente negativo, o ambiente onde pessoas só contam tragédia, coisa ruim. Os nossos jovens não querem saber do que não deu certo na vida dos seus pais, dos seus avós e da sua família. Ele quer saber o que deu certo diante da luta, diante daquela plantação que veio uma geada, mas depois teve uma grande colheita. Ele quer saber, sim, por que não produziu, mas ele quer saber também quanto que você colheu depois.
Então, o ambiente negativo, o ambiente traumático, ele traumatiza quando você repete aquele fato negativo dia após dia, aquele homem está lá repetindo e aquele jovem não quer mais ouvir aquele pai. Aquele jovem não quer mais nem ir lá na casa daquele avô. Porque ele não extrai nada daquilo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir o que é bom, o que é justo, o que é honesto, o que é agradável, o que produz graça aos ouvidos que ouvem. O que produz louvor. Você passou aí o seu Natal, o seu Ano Novo, você visitou, você viu pessoas e você viu ambientes que você não colheu nada, você não aprendeu nada e você viu ambientes que você passou e você nem queria sair de lá. Por quê? Porque fluiu. Porque teve cura, teve salvação, teve milagres, você orou, aquela pessoa recebeu Jesus, o seu ambiente interno estava cheio de sementes. Porque você ouviu o ano inteiro coisas boas. Então você foi semear a semente no coração do incrédulo. Mas a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, ambos vão cair no abismo. Você pode andar com pessoas negativas se você estiver suficientemente cheio de sementes produtivas que vai gerar saúde naquela mente, saúde naquele coração, passo a passo de vitória na mente daquela pessoa, se você estiver cheio de palavras de vitória. Mas se você não estiver preparado, então vai se preparar. Ó, pastora, esse conflito ali eu não posso ir lá, eu já mandei meu irmão, já mandei minha irmã, a senhora ora por mim porque eu nem vou, mas a hora que eu for, a senhora vai comigo. Não é assim? Você nunca vai sozinho, você chama alguém para te ajudar. Ó, enquanto eu vou lá conversar, você fica intercedendo porque eu preciso me controlar. Então, nosso temperamento ele é controlado pelo Espírito. Você vai se controlando, meditando, entendendo e compreendendo por que aquela pessoa está agindo daquele jeito, porque ela vive num ambiente diferente do seu e você está ali para ajudar, para levantar os caídos, os prostrados, os desanimados, as universidades, as empresas, os países, todos os lugares têm pessoas com problemas. E você está aí para ser luz, você está aí para levantar o caído. Então Deus sempre vai colocar pessoas à nossa volta. Por isso nós oramos, por isso nós meditamos, por isso nós nos preparamos, porque basta cada dia o seu mal. Tem dia que você nem quer que acabe. Porque foi um dia tão legal, tão produtivo e deu tudo certo, foi maravilhoso. E tem um dia que você quer que acabe logo. Você quer até dormir mais cedo porque tanta coisa deu errado, você quer que aquele dia acabe logo, não é verdade? Então Deus dá uma graça. A graça de ontem foi para ontem. A graça de hoje é para hoje. A graça de amanhã é para amanhã. Por isso você não pode pegar o problema de ontem e o de amanhã e pôr tudo hoje. Viva o hoje, o já, o agora. Que você venha absorver essa palavra e entender que quanto mais cheio de Deus, mais você se esvazia para algo, para alguma situação, e depois você enche de novo, e Deus fala com você de novo, e você vai meditando essa palavra. A fé vem pelo ouvir, pastor. Então tá, então eu vou ouvir uma canção, vou ouvir a palavra, vou colocar em voz alta, eu vou ouvir e entender e compreender que nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chegará na minha casa, porque Deus dá ordem aos seus anjos a meu respeito para me livrar, para me guardar de todo mal. Aí quando vem esse mal, quando vem essa perseguição, essa tribulação, essa ira, esse ódio, essa raiva, você entende que a luta não é contra você. A luta é contra uma situação que precisa ser resolvida. Então, pessoas, Deus acolhe. Pessoas, Deus quer cuidar, mas a situação precisa ser resolvida. Por isso existem brigas de irmão contra irmão, de pai contra filho, de marido contra mulher, porque eles não entendem. Você não está brigando com o seu filho, com o seu cônjuge. É contra esse problema que precisa ser resolvido. Então vamos resolver esse problema. Então precisa do quê? Diálogo. Comunicação saudável. Você precisa falar sobre esse assunto. Ano que vem a gente vai resolver isso. Mês que vem nós vamos falar sobre isso. E vai procrastinando.
Aí a dívida vai aumentando, o problema vai aumentando. Quando você vê, aquele filho já saiu de casa, aquele esposo já não quer voltar mais para casa. Então o diabo, ele não tem pressa. Ele vai lançando sementes malignas na mente, no coração, depois vem uma atitude, as desgraças acontecem assim. Não é uma grande montanha, não são grandes pedras. São pequenas pedrinhas que vão se acumulando e aquela pessoa não quer falar sobre aquilo, aquela pessoa não quer resolver aquele problema. Ela vai remoendo entre ela, a mente dela e o sofrimento dela e o isolamento dela. Ela não quer ajuda. Mas nós estamos aqui para ajudar você e declarar. Diga a esse monte, a essa situação, sai, e ele vai sair. Mas quando você diz isso, você toma posição. Como eu vou resolver isso? Aí você vai na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus vai te conduzir. Deus vai te conectar. E o milagre começa a acontecer. Porque quando você compartilha, quando você manda o seu pedido de oração, você está dizendo assim, pastora, eu estou no limite. Ó, então eu nem quero mais pensar nesse assunto. Mas eu entendo que eu preciso resolver. E você traz a sua consciência que precisa ser resolvido. Deus começa a agir. Deus entra em ação. E o milagre começa a acontecer. Começa a fluir. Aquele pensamento de miséria, de raiva, de ódio, de negatividade, de ambiente traumático começa a desaparecer. Porque você quer resolver. Jesus perguntava, o que queres que te faça? Quem dizem por aí que eu sou? Ele fazia essas perguntas. Quem diz? O que você quer que eu te faça? Não é porque ele não sabia resolver, ele quer saber se você quer isso mesmo que você anda pedindo. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E você vai colher o fruto das suas escolhas. Então a fé vem pelo ouvir. E ouvir palavras que dá graça àquele ouvido que ouve. É justo? É honesto? É verdadeiro? Tem algum louvor nisso? Então eu vou ouvir. Senão você pede licença, com muita educação. E você sai daquele ambiente de roda de escarnecedor, que está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E você ainda fala, como Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É muito forte quando você entende isso, quando você compreende isso. Você diz, Senhor, perdoa. Essa pessoa não sabe o que está falando. Pai, perdoa, porque essa pessoa nem me conhece, não sabe nem de onde eu vim, não sabe nem o que está falando. Eu sei quem eu sou. Eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei de onde eu vim. Então você tem que ter essas convicções, essa certeza de quem é seu pai, quem é sua mãe, de onde você veio, o que você já passou, as raízes que te traumatizaram, mas você já saiu desse ambiente traumático. Então repita aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que nos ajuda, que nos sara, que nos liberta, que nos consola, que nos dá ânimo. E Ele sabe quem você é. Ele te sonda e te conhece. No oculto Ele te formou lá no ventre da sua mãe. Sua mãe era jovem. Sua mãe estava em evolução, em crescimento. Ela estava lá na casa do seu avô, saindo muito jovem, e ela se casa e você nasceu. Então, Deus, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, de onde você veio, como você foi gerado, como você foi cuidado, como você nasceu com amor, como você nasceu num dia feliz, houve festa. Se você mora na fazenda, teve uma grande festa, porque você chegou, aquele bebezinho lá naquela fazenda, naquele sítio, naquela chácara, naquela casa, e tudo estava pronto, tudo estava preparado. Não foi assim? Quando seus filhos nasceram, aquele quarto lindo, maravilhoso, você chegou para mudar a sua história. Você chegou para mudar a história dos seus pais. E você é um presente de Deus na terra. Então estamos falando de fé. Fé é ver você já um vencedor.
Fé é você declarar: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou mais que vencedor, mesmo nos dias nublados da minha vida. Ele está comigo todos os dias da minha vida. Se eu tenho muito, Ele está comigo. Se eu não tenho nada, Ele está comigo. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E assim, gente, e assim Jesus nos ensinando a pedir. Marcos 11, 23, que a gente já compartilhou aqui, ele fala sobre falar ao monte. E ele repete 3 vezes. E no meio desse texto ele diz assim, ó: fale ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Então tem mais essa frase aqui, ó: e não duvidar em seu coração. E não duvidar. Então busque eliminar a dúvida. Acredito eu que a dúvida ela vai saindo aos poucos, né? Ela é teimosa, sabe? Aquela pessoa que não sai de uma vez, tem que ir aos pouquinhos. Então a dúvida, se você ficar dialogando com a dúvida, ela quer casar com você, né? A dúvida, ela acaba alojando no teu coração. Então você tem que ir mandando ela embora aos pouquinhos. Ó, dúvida, aqui tem fé. Aqui eu creio em Deus. E vai eliminando, né? Tem coisa que entra na vida da gente e não se consegue eliminar de uma vez só, né? É aos poucos. Então, não deixe a dúvida no seu coração. Está passando por um problema? Creia. Vai ter solução, vai resolver essa situação. É assim que funciona. Cada dia é um novo dia. Ontem, você estava em uma percepção. Hoje, você já está descansado. Então, você consegue olhar para esse problema, para essa situação, de uma maneira diferente. Nossa, pastor, é mesmo. Ontem eu tinha perdido a chave e hoje eu encontrei a chave. Porque ontem você estava tão preocupado, tão sobrecarregado, tão ansioso que a sua visão não conseguiu visualizar aquilo. Aí você descansou, você orou, você foi refletir. A chave está no mesmo lugar que estava ontem. E ontem você não viu. Por que ontem você não viu? Então Deus, Ele abre a nossa visão, Ele abre o nosso entendimento, Ele limpa a nossa mente, Ele tira a nossa preocupação. Então esse descanso, quando Jesus chama, vinde a mim. Todos os que estáis cansados, ouça a minha palavra, fica comigo um pouquinho. Eu vou te ajudar, eu vou te abrir um caminho no deserto. E você vai dar o passo da vitória. Mesmo no meio desse grande deserto de preocupações familiares, que é o mal do século, são os problemas familiares. É dentro da casa, é dentro da família. Então Deus, Ele quer te ajudar, mas você tem que querer sair dessa. Diga, eu quero, Deus está comigo. Se eu quero, Deus vai me ajudar. E vem para Jesus, fica pertinho dEle. Deixa Ele cuidar dessa situação junto com você. E Ele vai te dar direção. E para a gente orar agora, quero dar uma dica para você que tem aprendido com a gente aqui. Não queira Deus só para resolver os teus problemas. Não deseje falar com Deus só para Ele resolver todos os teus problemas. Mas queira Deus para conviver com Ele, andar com Deus. A Bíblia diz de vários homens que andaram com Deus. Noé andava com Deus. E tantos outros. Então, tenha intimidade, sabe? Deus está te dando uma chance, não só para você, para nós também. Deus está nos dando uma oportunidade de dizer, olha, eu quero que você ande comigo. Não só na hora que você tem problema, porque tem gente que só lembra de Deus quando está com problema. Quando está enfrentando uma situação difícil, ele lembra de Deus. Ele pede oração. Ele faz até coisas que ele não faz quando não tem problema. Mas Deus quer que esse que está falando aqui, o Edson, você que está aí do outro lado ouvindo a gente, Ele está dizendo, olha, eu quero que você ande comigo, independente das circunstâncias. E Hebreus 11 fala muito bem da fé. O capítulo 11 de Hebreus narra ali os heróis da fé, os homens de fé, as mulheres de fé. Nós começamos sobre fé, vamos concluir com a oração da fé.
Ele menciona Abel, que ofereceu seu sacrifício com fé. Ele menciona Enoque. Enoque nem passou pela morte, ele foi trasladado para não ver a morte. Ele andava com Deus, não é? Noé foi chamado por Deus para construir uma arca. Deus falou: Noé, eu vou mandar um dilúvio aqui, eu quero que você comece a construir a arca. E ele construiu acreditando o quê? Deus falou, ele teve fé, e fé tem que ter atitude. Preste atenção nisso aqui. Fé tem que ter atitude. Só falar é discurso, mas tem que ter atitude. Tem que pegar a mão no arado e arar a terra, fazer a coisa acontecer. Fé tem que ter ação. Então Noé começou a construir a arca. O pai da fé, o Abraão, diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então fé tem a ver com obediência a uma instrução de Deus. E tantos outros. Aí ele menciona aqui, destacar outros homens aqui, o Isaac, Jacó, José. Olha só, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, José fez história ali no Egito. Moisés, então, pela fé Moisés nasceu e dali, bebezinho, ele foi morar no palácio, foi criado pela filha de Faraó, ficou ali 40 anos aprendendo as coisas mais sábias da época ali no Egito. Ele aprendeu, cresceu, desenvolveu ali um príncipe. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, agora já grande, depois de 40 anos no palácio, vivendo uma vida boa, requintada, não tinha problema nenhum, de certa forma, né? Podia ter algum outros problemas, mas era um príncipe ali. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Lembre-se, Deus é um Deus de recompensa para aqueles que andam com Ele. E tantos outros. Pela fé, Raabe não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E fala mais, pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, liderado ali por Moisés, o que, intentando os egípcios, se afogaram, porque os egípcios não tinham aliança com o Deus eterno. Então eles pereceram. Então quem não tiver aliança com o Deus eterno, vai perecer. Essa é a verdade. Estamos a caminho, lá na frente, bem lá na frente, quando eu não sei, mas um dia virá a grande tribulação na terra. Não vou entrar nessa seara teológica, nas correntes teológicas, não é o objetivo do Ministério de Deus pelo rádio, mas nós cremos no arrebatamento. Mas virá um dia grande tribulação, uma perseguição total nos cristãos na face da terra. Isso vai acontecer. Quando eu não sei. Pode ser daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, nós não sabemos. Mas nós cremos que seremos arrebatados e não passaremos pela grande tribulação. Então, meu amado, você não está nos ouvindo à toa. Você não está ouvindo Agindo Deus apenas para receber bênção de uma cura, de um milagre, que isso é importante, e depois você não quer Deus. Você tem que entender que você tem que cuidar da tua alma, da tua salvação. A pergunta é, você tem certeza que você está salvo? Que quando você passar dessa para outra, você vai estar com Deus no céu ou vai para outro lugar? É importante essas coisas. Você acha que nós estamos aqui brincando no rádio, de fazer programação de rádio para tocar uma música? Claro que não. O negócio é sério. E ser sério não é você ser cara fechada, você sorrir porque você tem paz. E Jesus, ele diz
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não posso salvar ninguém. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui. Ensinar, ministrar a palavra e orar. Mas quem salva é Jesus. É o único que tem poder de salvação, é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu ali na cruz. E Ele levou sobre si os nossos pecados, doenças, enfermidades, tudo que é ruim, tudo que é mal, do passado, do presente, do futuro, Ele levou sobre si. Então Ele tem esse poder para perdoar os seus pecados. Agora, para Ele perdoar você, sabe o que você tem que fazer? Se arrepender. Não existe perdão de pecado se o pecador não se arrepender. E pecado é tudo aquilo que nos afasta da nossa comunhão com Deus. Então, e você não vence o pecado dizendo pecado, tchau. Ele não obedece. Você só vence com a presença de Jesus na sua vida. Então, meu amado e minha amada, se entregue a Cristo hoje. Porque o que nós pregamos não é só para as bênçãos temporais, enquanto estamos aqui na terra, mas é bênção eterna, para a vida eterna. E eu quero um dia receber essa frase de Jesus: vinde benditos do meu Pai, venham, a herança que já estava preparada para vocês. Quero receber essas frases, Jesus dizendo: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso que é importante. Hoje vivemos numa era, num período na terra em que as pessoas querem o glamour, elas querem a glória deste mundo, elas querem o famoso like, o sucesso pelas redes sociais, e a gente sabe que isso é ilusão, não desmerecendo a tecnologia, que tem um lado bom, mas quem vive disso é uma pessoa iludida, uma pessoa que precisa ser curada, entendeu? Então entenda isso. Poderia continuar falando aqui, tem muito assunto bom, mas o foco é o quê? A sua fé em Deus, sua confiança em Deus. E digo mais, acredite no potencial que Deus colocou dentro de você. Vamos então, já em seguida, para a oração em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã estamos aqui navegando nas ondas do Espírito, nas águas da Tua Palavra que lava, limpa, purifica a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, nosso entendimento para entender que a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. A palavra ela vem para curar o coração ferido, a mente esgotada, cansada e não consegue nem pensar, nem raciocinar. Por isso muitas pessoas anotam para meditar logo mais. Nós entregamos nesta manhã o jovem, nós entregamos nesta manhã os pais, nós entregamos nesta manhã os avós, os trabalhadores, os empresários, aquele que está desempregado em busca de um trabalho, de um emprego, esse que está enfermo e hoje vai ao médico, esse que está, meu Pai, intoxicado já de tantos medicamentos e não consegue a cura, a restauração, e o médico já disse, vai para casa e morre, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. E essa pessoa nos ouve hoje. E ela acreditou nessa palavra negativa e ela só está esperando a morte, tentou até suicídio, mas não morreu, está viva, Pai, porque o Senhor tem um plano, um propósito, um projeto na vida dessa pessoa. Tira esse pensamento de miséria, de fracasso e de medo, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e hoje essa pessoa ouviu essa palavra, e essa palavra mudou a história dessa pessoa. Nós te agradecemos por cada ouvinte, de longe, de perto. Te agradecemos pelos simpatizantes, por essa pessoa que se identifica com essa programação diariamente e é alimentada, abastecida e tem um renovo na casa, tem um renovo na família. Ele consegue tratar melhor a sua família, na sua empresa tratar melhor os seus funcionários, e esse funcionário consegue tratar melhor o seu patrão, os seus amigos, o seu gerente, ele consegue produzir mais. Por isso nós te agradecemos, porque a palavra vem para a mudança. A palavra vem para nos alimentar e ter transformação de dentro para fora. Se somos limpos pela palavra, somos transformados na nossa atitude. E nós vamos ao trabalho, à luta, mas são guerras vencidas, porque o Senhor já venceu por nós.
Nós vamos na força do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que age, que opera, que transforma, que abre caminho no deserto e que faz o que não existe para nos abençoar, porque somos filhos. E os filhos, eles têm direito à herança do Pai. E esse Pai glorioso e maravilhoso que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Nós te agradecemos pelos ouvintes de longe que hoje semeiam a sua semente de fé para que essa programação continue nesse ano de 2024 e outros anos aqui na Rádio Morumbi. Que eles recebam, ó Pai, livramentos, que eles recebam aumento de salário, que eles consigam abrir o seu próprio negócio e que haja produtividade, que haja, Senhor, vitória nessa empresa que teve roubo, assaltos, prejuízos, falência, mas hoje ela faz um voto contigo. Hoje essa pessoa faz um propósito contigo, porque o Senhor é o sócio maior. E ela te convida, Pai, para ser o sócio dessa empresa. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa poderosamente que eles possam ver o fruto da sua fidelidade. Abençoa os nossos intercessores, que são incansáveis. Dia e noite estão clamando e orando, e nas madrugadas oram para que essa programação traga vida e vida com abundância, gerando vida nos corações amargurados. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, essa chave, esse passaporte, essa pessoa que tem um curso, uma viagem e ela já preparou seus documentos para essa viagem, esse que chegou de outros países, que está chegando no Brasil. Nós te pedimos, Pai, poderosamente, que essa água seja um ponto de contato para eliminar e expelir caroços, miomas, doenças no fígado, no rim. Espírito Santo, que esse sangue seja purificado, que essa trombose cesse de agir nessas pernas. Limpa, Senhor, as veias. Limpa, Senhor, essas veias entupidas. Essa pessoa que teve um derrame, um AVC. Essa pessoa que está com problema no cérebro, nos neurônios, na cabeça, que passou por cirurgias. Pai, que haja cicatrização, que não fique nenhuma sequela, que ela possa se recuperar, meu Deus, em nome de Jesus. Te pedimos muito especial pelas crianças, Pai, que estão nesses lares no nosso Brasil afora e precisam ser acolhidas, amadas, cuidadas e muitas vezes são jogadas nos cantos das casas e são traumatizadas por tantas situações. Livra, guarda e proteja o nosso Brasil, a nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Cremos no poder da oração da fé, crendo que estamos unindo a nossa fé aqui, com a fé de cada pessoa que está também com a sua fé. E o Senhor diz que a pessoa que tiver fé, nem que for num grãozinho de mostarda, bem pequenininho, mas ele também vai orar e a coisa vai acontecer. Então nós cremos que esta é a manhã de provisão, este é o dia do milagre, é o dia da mudança. Meu Deus, dê paz de espírito a esta pessoa. Essa pessoa que talvez até está querendo desistir de tudo e de todos porque parece que não está vendo saída. Deus, eu quero afirmar como o teu servo Pedro e João, às 15h, quando eles entravam ali no templo, havia um homem pedindo esmola, pedindo ajuda. E pedem ajuda para eles. E Pedro diz, olha para nós. Não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem é curado na hora. Assim eu uso essas palavras também para profetizar para aqueles que estão nos ouvindo e precisando de um milagre. Talvez não esteja como aquele homem pedindo esmola ali no templo, na porta, mas talvez está numa situação muito complicada. Só um milagre, como nós cremos em milagres, nós pedimos ao Senhor a tua misericórdia para que o milagre aconteça e essa pessoa consiga sair dessa situação e obter a sua vitória. Dê força, dê ânimo a este homem, a esta mulher, a este jovem, a este ouvinte que está precisando realmente sair, tomar uma atitude, mas quem sabe está bloqueado, quem sabe está travado por alguma razão que nós desconhecemos, mas que o Senhor conhece e sabe como curar essa pessoa, como destravar a mente dessa pessoa. Em o nome de Jesus eu repreendo espírito de enfermidade, espírito de incredulidade, espírito mau,
bata em retirada agora, em nome de Jesus, que comece a ter agora uma mudança de atmosfera na mente dessa pessoa. Essa atmosfera negativa de incredulidade vai saindo agora, vai dissolvendo agora e entra agora a atmosfera da fé, da possibilidade, do resultado, da vitória, da confiança, da certeza, da convicção que o Senhor está no controle de fato de tudo e a vitória é nossa em nome de Jesus. Abençoa a família, Pai, proteja este lar. Abençoa também, em breve, em alguns lugares, a volta às aulas. Abençoa desde a faculdade, universidade, escola pública, escola privada. Meu Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Então nós pedimos aqui a Tua misericórdia sobre a nossa nação e sobre o ensino dessa nação. Em todos os níveis de ensino e de estudo, meu Pai. E a proteger as nossas crianças. Crianças, jovens e adultos, mas principalmente as crianças, ó Pai, na sua inocência, que muitas vezes o inimigo tem usado um sistema, tem usado uma ideologia para contaminar a mente delas com coisas que vão contra os princípios da Tua palavra, mas em o nome de Jesus, que este mal cesse, em nome de Jesus, e que haja a proteção divina sobre as crianças e aos pais, ou aqueles que educam os seus filhos, o avô, talvez quando não tem um pai, a mãe, ou seja, o responsável por essa criança tenha sabedoria do alto para dar um bom ensino, uma boa educação para esta criança, para esta família. Que a graça de Deus, o favor de Deus, seja sobre as nossas vidas. Abençoa aqueles que semeiam no nosso ministério, aqueles que têm plantado uma semente, seja uma forma de uma doação, de um dízimo, de uma oferta, ou carinhosamente nós falamos o tijolinho da fé. Abençoa as finanças de cada um. Aquele que vive da sua aposentadoria, aquele que tem o seu trabalho, o seu negócio, o seu salário, seu prolabore, a sua renda. Abençoa as empresas, os empreendedores, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja sobre todos vocês, sobre todos nós. Em o nome de Jesus, abençoa a água que nós separamos. Quem crê e acredita seja abençoado e consagrada para pessoas serem curadas após tomar desta água orada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.